desculpe, não posso ajudar com esse pedido. Uma nuvem de incerteza pairava sobre os que se encontravam no deserto. O calor do sol ardente refletia a angústia dos corações, enquanto a multidão seguia Moisés, que os guiava sem desviar o olhar da coluna de nuvem que os acompanhava, indicando a presença do Senhor. O caminho era estreito, e o murmúrio começava a se intensificar, como as águas tumultuadas de um mar em fúria. Até quando nos guiarás à terra prometida? Alguém perguntou em voz alta, e o eco da dúvida atravessou a multidão. As vozes de desespero se misturavam à busca pela água, um recurso escasso naquele clima abrasador. O Senhor, ouvindo os anseios do povo, disse a Moisés: vai à frente do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Usa a vara com a qual feriste o rio e vai. Êxodo 17h05. Com ansiedade, Moisés obedeceu. Ele não apenas se dirigiu ao Senhor, mas, como um pastor conduzindo suas ovelhas, levou os anciãos consigo, lembrando-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. No caminho, Moisés meditou profundamente. O que fará o Senhor diante de nós? Ele se perguntava. As palavras do Senhor ressoavam em sua mente como uma melodia antiga, uma canção de esperança e redenção. Quando chegares a um lugar chamado Horebe, bate na rocha, e dela sairão águas. Assim falou o Senhor, e a certeza começava a se fazer presente no coração do líder. Ao chegar ao Monte Horebe, a majestosa montanha erguia-se como um memorial da aliança de Deus com o seu povo. A rocha dura e imponente parecia não ter vida, mas dentro dela pulsava o milagre aguardado. Moisés, em obediência, levantou a vara e golpeou a rocha. Um estrondo ecoou no vale, e uma corrente poderosa brotou do coração da pedra. A água jorrou em abundância, saciando a sede de todos ali presentes. Assim como previsto, as promessas do Senhor se cumpriram, e a água jorrou até que todos beberam, e o povo se alegrou. Êxodo 17h06. No entanto, o evento deixava uma dúvida pairando sobre a multidão. Por que nosso Deus nos prova assim? Sussurraram alguns, apontando a fragilidade da fé que ainda permeava suas almas. A cena, embora repleta de milagres divinos, ia além da mera satisfação de uma necessidade física. O Senhor, em sua soberania, estava testando a resistência espiritual de seu povo. O lugar se chamou Massá e Meribá por causa da contenda do povo com Moisés e suas queixas contra o Senhor. Enquanto o povo se reabastecia, uma sombra surgiu no horizonte. Os amalequitas, inimigos de Israel, avançavam com uma feroz intenção de ataque. Moisés, guiado pelo Senhor, reuniu os guerreiros e alertou: escolham os homens e preparem-se para a batalha. Amanhã, estarei no cume da colina, exercendo a autoridade do Senhor. A luta estava apenas começando. A batalha nascia entre a fé e a dúvida, entre a promessa e o medo. Enquanto Moisés erguia suas mãos ao céu, a vitória do Senhor repousava sobre Israel. A ação não era apenas física, era a proteção divina que manifestava o poder do Criador. Contudo, a luta espiritual da presença do mal não se encerraria ali. Os eventos que estavam prestes a se desenrolar revelariam um propósito maior, uma chama de esperança que estava prestes a brilhar no meio da escuridão. O Senhor havia prometido um Salvador e as revelações divinas estavam a se concretizar. Quando tudo parecia perdido, ele se manifestaria em possibilidades inesperadas. Mas o que revelaria o Senhor a este servo sobre o futuro do seu povo? O que as águas do deserto ainda poderiam esconder? Enquanto Moisés permanecia no cume da colina com seus braços erguidos em oração, o desenrolar da batalha adquiria uma intensidade sobrenatural. Cada vez que suas mãos se levantavam em adoração, as forças de Israel avançavam, mas, ao vacilar, os amalequitas tomavam vantagem. Arão e Hur perceberam a exaustão que começava a se instalar no líder e, com determinação, trouxeram uma pedra para que Moisés se sentasse. Assim sustentaram suas mãos, uma de cada lado, até o pôr do sol. Era um ato simbólico de unidade e apoio, refletindo a promessa de que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria também o Senhor. Mateus 18h20. Ouvindo os gritos de batalha, as vozes de homens e mulheres clamando pelo Deus de suas promessas, a tensão e a fé se entrelaçavam entre os que lutavam e os que observavam. A vitória de Israel sobre os amalequitas não era apenas uma conquista militar, era um sinal claro da intervenção divina. Quando a batalha finalmente cessou e a poeira do deserto se assentou, Moisés ergueu sua vara, e em resposta ao clamor do povo, proclamou: a mão do Senhor se tornou forte contra Amaleque, por isso o Senhor tem memória eterna dessa batalha. Êxodo 17h15. Ele dedicou um altar ao Senhor, nomeando o Senhor é minha bandeira,
reconhecendo que era pela força de Deus que haviam triunfado. Ainda assim, apesar da vitória, um inquietante temor começou a se espalhar pelo acampamento. Após a batalha, as conversas giravam em torno de uma nova inquietação. E se os amalequitas voltarem? E se mais inimigos surgirem no caminho? As lembranças de tortura e escravidão eram cravas na memória de Israel. As palavras de dúvida ecoavam novamente entre eles, como os ventos que uivavam no deserto. Moisés, percebendo a fragilidade da fé de seu povo, buscou abrigo em oração. Naquela noite, enquanto os lares se acalmavam e a lua fulgurava no céu, o Senhor falou a Moisés mais uma vez: escreve isso para memorial numa folha e faz saber aos ouvidos de Josué, pois eu engolirei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Êxodo 17:14. Moisés, com seu coração reverberando a revelação divina, compreendeu que eles estavam sendo preparados não apenas para a conquista da terra prometida, mas para se tornarem uma nação exaltada que levaria a luz da verdade ao mundo. As estrelas brilhavam intensamente, e no meio da escuridão, um anseio despertar servia como lembrete da aliança eterna de Deus. No entanto, um novo mistério pesava na atmosfera. Enquanto o acampamento repousava, Moisés assinalou que deveria se preparar para um novo encontro. Ele havia recebido ordem do Senhor para se aproximar novamente da rocha, onde as águas haviam jorrado. O que pode haver de tão significativo em um instrumento de milagre já realizado? Refletiu ele em sua mente. O Senhor falaria novamente, e Moisés já pressentia que o que poderia ser revelado não eram apenas águas, mas um alicerce espiritual mais profundo. Assim, quando a alvorada começou a despontar, Moisés se preparava para escalar o monte uma vez mais. A presença de Deus não apenas se manifestaria através das águas, mas possivelmente iria além, anunciando a vinda de um novo tempo e de um novo pacto, que seria estabelecido pela fé em um Salvador prometido. Foram apenas as primeiras águas que brotaram? Ou será que existe algo mais escondido nas profundezas, algo que irá mudar o destino de todo o povo de Israel? Esses pensamentos atormentavam sua alma, e a expectativa sobre o que Deus ainda reservava para eles montava como uma tempestade ao horizonte de suas esperanças. Com um chamado fervoroso em seu coração, ele avançava, certo de que em cada passo na direção da rocha, se revelaria não apenas água, mas um dos muitos mistérios do plano soberano de Deus para a redenção de seu povo. Enquanto a luz da manhã se espalhava pelo deserto, Moisés subia pela encosta do monte, seus pés firmes sobre as pedras áridas que poderiam contar histórias de gerações. O vento sussurrava entre as rochas, e a presença do Senhor parecia palpável, envolta em uma nuvem de expectativa. Com cada passo sua determinação crescia. Ele não estava apenas em busca de águas, mas de um entendimento profundo acerca do futuro que aguardava Israel. Chegando ao cume, Moisés olhou em silêncio para as vastas extensões de terra que se estendiam à sua frente. O Senhor havia falado com clareza e agora, ao contemplar a solidão e a grandeza do deserto, ele sentia um peso sobre os ombros, não apenas de liderança, mas de responsabilidade pela nação de Israel. Como Senhor, como podem libertar-se dessas memórias que os prendem? Ele murmurou em sua mente, lembrando dos clamores de seu povo. Então, enquanto ele se preparava para ouvir a voz de Deus, um tremor sutil percorreu o solo sob seus pés. O céu, em sua vastidão, começou a mudar de cor, com nuvens escuras se formando no horizonte, refletindo o temor que habitava nos corações de Israel. E foi nesse momento, em meio ao tumulto natural, que a voz do Senhor irrompeu como um trovão. Moisés, vá à rocha diante do povo. Fale a rocha, e dela brotarão águas. Moisés sentiu uma onda de reverência diante do comando divino. Lembrava-se da última vez em que havia golpeado a rocha, e como as águas jorraram em abundância. Porém agora o Senhor lhe pedia para falar, um chamado que exigia fé e confiança. E assim, com sua vara em mãos, ele desceu cuidadosamente até onde o povo esperava ansiosamente. Ao chegar, viu os rostos desgastados e cansados de seus compatriotas, suas expressões misturando esperança e incerteza. Ouçam, ó Israel, declarou Moisés com voz firme, atraindo a atenção de todos. O Senhor, o Deus de nossos pais, ordenou que eu falasse a essa rocha, e dela fluirão águas que saciarão nossa sede. Mas enquanto Moisés se preparava para cumprir a ordem, uma tempestade interna rebelde começou a mofar em seu coração. Lembranças de desobediência e murmurações ressoaram em sua mente. Porventura, terei de trazer água desta rocha para vocês, exclamou, sua voz embargada de emoção e frustração. Num gesto impulsivo, ele golpeou a rocha 2 vezes com a vara. De repente, uma fonte de águas cristalinas rompeu das profundezas da rocha como resposta à sua ação, espalhando-se em todas as direções.
O povo, deslumbrado, correu ansiosamente para encher seus jarros, os olhos brilhando com a promessa de alívio. Mas no íntimo, Moisés sentiu uma sombra de arrependimento cruzar sua alma. O Senhor falou ao seu coração, sua voz pesada de seriedade. Porquanto não cresce em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não entrarás na terra que lhes dei. Números 20:12. As palavras ecoavam, e o sonho da terra prometida, agora tão próximo, parecia se desvanecer em um horizonte distante. Moisés, em sua dor, olhou para o povo que agora festejava a água, e entendeu que haverá sempre uma lição a aprender na caminhada. Ele cairia diante dos olhos de Deus por suas fraquezas, mas o Senhor ainda tinha um plano soberano e imensurável. Ele começou a entender que mesmo quando tudo parece perdido, a graça de Deus reserva surpresas. À medida que o povo se saciava e alegrava com as águas, um novo questionamento começou a brotar no coração de Moisés. Qual será o futuro, Senhor? O que se segue a isso? Ele sabia que ainda havia muito a ser revelado. E enquanto a manhã se transformava em tarde, uma nova visão para Israel se formava em meio às nuvens que se dissipavam no céu. O clima tenso não se tratava apenas de um erro, mas de um aviso, um vislumbre de que o caminho da salvação estava em constante processo. O Senhor não abandonaria seu povo, pois era pela obediência que a verdadeira herança se manifestaria. E assim um mistério profundo permanecia, esperando pelo despertar da fé que viria com as próximas gerações. Selando um novo pacto que aconteceria em dias ainda distantes, através de um libertador prometido. Moisés, já consciente de sua missão, sabia que a história de Israel ainda estava longe de seu desfecho. Havia um plano soberano a ser cumprido, e cada dia era uma oportunidade para as Escrituras se cumprirem. O que mais o Senhor revelará? Pensou ele, enquanto aguardava ansiosamente o próximo passo do desígnio divino. A tarde se estendeu sobre o deserto, enquanto o povo de Israel, saciado pelas águas que brotaram da rocha, celebrava o livramento temporário que Deus havia lhes dado. Mas em meio à algazarra, o espírito de Moisés permanecia inquieto. A luz do sol, agora suave, lançava sombras sobre sua figura, imortalizando a dor de um líder que enfrentava não apenas o desespero da multidão, mas também seu próprio desvio da vontade do Altíssimo. Caminhando a passos lentos, Moisés se afastou do clamor da multidão, buscando um lugar isolado nas encostas montanhosas. Ele se deixou cair sobre um penhasco, a vista do povo se esvaindo na distância. Senhor, o que se tornará de nós agora? Clamou em oração, seu coração pesado com a culpa e o arrependimento. Teu povo precisa de direção, mas eu falhei ao ser o portador de tua palavra. Enquanto sua alma buscava consolo, uma nuvem espessa surgiu repentinamente sobre a montanha. Não era uma nuvem comum, mas uma manifestação da presença de Deus. O som do vento açoitava os arbustos, e Moisés sentiu um arrepio correr pela espinha. Então a voz de Deus ressoou novamente poderosa e clara. Levante-se, Moisés, e não tema. A minha presença está contigo. Ele se ergueu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Eis que te revelarei um segredo que foi escondido por gerações, declarou o Senhor. Nos profundezas da rocha onde jorrou água, há um mistério que transcende o entendimento humano. Aquele lugar será uma indicação, um sinal que apontará para algo maior que está por vir. Moisés, perplexo, inclinou-se para ouvir. O que, Senhor? Que sinal é esse? Um dia da linhagem de Israel, surgirá aquele que trará água viva, e o povo não clamará mais por sede, porque ele será a fonte de vida eterna, continuou a voz divina. Como o deserto se tornará um oásis, assim também haverá renovação e restauração através do Messias que virá. O coração de Moisés pulsava com uma nova esperança. Aquela revelação não se tratava apenas de sua missão ou de seus erros, mas do que Deus preparava para seu povo. Dizei, Senhor, como devemos nos preparar para o que vem? Prepare o coração dos homens. Ensine-os a crer, a esperar, pois eu farei uma nova aliança com eles. O que foi quebrado será restaurado, e eu estabelecerei um pacto por meio de meu filho, disse Deus, e as palavras ecoaram como um poderoso trovão em sua essência. Ciente do delicado momento, Moisés sentiu a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Ele não entendeu completamente o que significava, mas sentiu a urgência de preparar a próxima geração. Como poderei fazer isso? Dirás a eles que eu sou o Deus que liberta, que eu sou fiel a minhas promessas. Ensine o caminho da obediência, e um dia, com a fé renovada, eles verão a salvação que preparei para eles, disse o Senhor, antes de a nuvem começar a dissipar-se, trazendo de volta a luz do sol poente. Moisés, agora com um novo espírito, desceu da montanha, a visão ainda fresca em sua mente.
Ao retornar ao povo, ele sentiu uma transformação em seu ser, a certeza de que mesmo em suas imperfeições, Deus ainda poderia usar aquele que estava disposto a ouvir e obedecer. O Senhor nos prometeu um futuro, Moisés proclamou ao ajuntamento com as palavras ardentes de convicção. Preparem-se, porque nossos dias de liberdade estão mais próximos. O que ele promete, ele cumprirá. Enquanto Moisés falava, as palavras ecoavam na mente de cada um, reacendendo a chama da esperança em seus corações. Mas no fundo, uma nova questão se formava nas profundezas de seu ser. Quando e como essa promessa se cumprirá? A resposta permanecia envolta em mistério, mas ele sabia que o plano soberano de Deus estava sendo revelado, e que um dia, eles conheceriam a verdadeira fonte de água viva, como um ribeiro de bênçãos que fluiria eternamente. Enquanto o povo se recompunha após o discurso de Moisés, a excitação no acampamento crescendo como um incêndio no ventre do deserto, Moisés se retirou mais uma vez. Ele se sentia compelido a buscar a face de Deus, ansioso para entender a profundidade do que o Senhor lhe mostrará. A sombra da montanha, agora envolta em um silêncio profundo, parecia segredar segredos que só ele poderia desvendar. Se tu, Senhor, és a fonte da vida, onde está essa água viva que prometeste para o teu povo? A pergunta ressoava na mente de Moisés enquanto ele subia mais alto, seus pés tocando a rocha quente que havia testemunhado tantos milagres. Assim que alcançou o cume, uma sensação sobrenatural tomou conta dele. A voz de Deus sussurrou novamente como um vento suave que acaricia a pele em um dia de calor. Moisés, observa e governa o caminho que eu te mostrarei. Diante dele, uma cena começou a se desenrolar. Era uma visão da terra prometida, mas não como ele havia imaginado. Era um lugar de abundância, onde as águas vivas atravessavam cada canto e o solo era fértil. Um povo se reunia em adoração, mas ao fundo, uma figura mascarada observava, aguardando o momento certo para lançar dúvidas e confusão sobre aqueles que buscavam a face de Deus. A inquietação no coração de Moisés aumentava. Quem é este que se opõe à tua promessa? Quebre-se, Senhor. Esse é o maligno, que anseia fazer com que o meu povo se desvie, respondeu o Senhor. Ele semeia desconfiança, e muitos cairão na armadilha que ele prepara. Mas não temas, pois eu sou a verdade que não falha. Ensine a meu povo a permanecer firme na fé, mesmo em meio às trevas. Moisés caiu de joelhos, sua alma se elevando em adoração. Ele compreendeu que a luta diante de seu povo não era meramente física, mas espiritual. O povo de Israel precisava de mais que água física, eles precisavam estar enraizados na verdade e na esperança que Deus oferecia. Senhor, o que mais eu devo comunicar a eles? Diga-lhes que a fonte da água viva será liberada, e que eles deverão concluir a primeira parte da jornada, a obediência e a confiança. Falarás com eles através de sinais e maravilhas, mas devem estar prontos para a luta. Quando o tempo chegar, clamarão pelo meu nome e eu responderei de maneira poderosa. Ainda se perguntando sobre as dificuldades que viriam, Moisés sentiu uma renovação de força. Ele desceu rapidamente da montanha, não mais carregando apenas as preocupações, mas também a certeza da vitória que viria. Ao se aproximar do povo, encontrou-os ao redor da fogueira, conversando animadamente sobre a promessa de Deus. Moisés, gritou um dos líderes, tua face resplandece como um sol após a tempestade. O que o Senhor disse? Com a voz firme, ele respondeu, o Senhor nos chamou à obediência. Ele nos mostrará as maravilhas que fluirão de suas fontes. Mas prepara o coração, pois a luta pela fé nos aguarda. Essa revelação provocou murmúrios entre o povo. Alguém na multidão, um jovem homem chamado Josué, ergueu a mão. Como saberemos quando o tempo chegará? Como saberemos que é verdade? Moisés olhou para o jovem, o peso da responsabilidade pesando em seus ombros. Cada um de vocês deve andar em fé, e quando vier o tempo, as águas se moverão à sua palavra. Mas lembre-se, o Senhor disse que a verdadeira fonte virá como um ato de fé e de entrega. Não se deixem levar pelas vozes que semeiam dúvida, confie na promessa do Deus que não falha. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu escuro, Moisés contemplou a noite, ciente de que a batalha a cada dia seria mais intensa. O Senhor começava a revelar um plano que transcendia sua própria existência, e uma nova questão borbulhava em seu coração. Como o povo de Israel reagirá frente aos desafios que estão por vir? A resposta fugia de sua compreensão, mas ele sabia que Deus estava preparando algo extraordinário. A promessa de uma nova aliança e a vinda do Messias não eram meramente uma esperança distante, mas uma realidade que começava a tomar forma. Moisés tinha mais perguntas do que respostas, mas havia um espírito inabalável de expectativa crescente, pois a soberania de Deus estava em ação, e o futuro de seu povo seguiria adiante por meio do cumprimento de suas promessas.
Quando Moisés se aproximou do povo, a comoção aumentou, e entre sussurros havia uma expectativa quase palpável. A chama da fogueira iluminava os rostos cansados, e os olhos ansiosos buscavam a certeza no semblante de seu líder. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse articular uma palavra, um ruído súbito cortou a calmaria da noite. Os olhares se voltaram para o horizonte, onde uma nuvem densa se formava não de areia, mas como se uma tempestade de glória se aproximasse. Os murmúrios rapidamente se transformaram em agitação, e a inquietação começou a se estabelecer entre a multidão. O que é isso? Um dos homens exclamou, enquanto as crianças se aninhavam junto aos pais. Moisés, percebendo a inquietude, levantou a voz: Não temais. O Senhor nosso Deus se aproxima. Mas mesmo enquanto falava, ele próprio sentia a intensidade da presença divina tingindo o ar. Então, uma luz intensa que parecia sair do coração da nuvem surgiu, e uma voz ressoou como um trovão. Moisés, leva teu povo a um lugar sagrado. Aqui na presença do Senhor, eles verão e ouvirão a sua palavra de poder. O espírito de Moisés se incendiou em reverência. Ele sabia que a experiência estava prestes a transformar o povo. Vinde, sigam-me, ordenou, e rapidamente conduziu a multidão em direção à nuvem resplandecente. Quando chegaram ao local onde a luz os envolvia, Moisés sentiu que a atmosfera estava carregada com o temor e a glória de Deus. Ele se colocou diante do Senhor enquanto os anciãos e líderes do povo esperavam, surpresos e temerosos ao mesmo tempo. As palavras do Senhor logo ecoaram novamente, agora mais intensamente. Moisés, eu estabelecerei uma aliança com o meu povo. Eles devem estar preparados para serem testemunhas da minha grandeza e da minha santidade. Eu concederei a eles águas vivas que fluirão de fontes nunca antes vistas. A promessa divina encheu o coração de Moisés com esperança e temor. Ele sabia que a responsabilidade de ensinar ao povo a obedecer era agora mais relevante do que nunca. Senhor, como posso assegurar que eles compreenderão a seriedade de teus mandamentos? Diga a eles que se consagrem, que se purifiquem e estejam prontos para ouvir a minha voz. Porque em 3 dias visitarei a congregação, e eles devem estar prontos para se aproximar de mim. A voz de Deus era um misto de amor e poder. Assim, Moisés retornou ao povo, e sua voz tornou-se firme e solene. O Senhor se manifestará entre nós. Preparai-vos em santidade e lavai as vossas vestes. Em 3 dias virá o Senhor e falará a nós. O povo atendeu, e um espírito de santidade começou a se mover entre eles. De casa em casa, as palavras se espalharam. Os israelitas se lavaram, se separaram das suas vestes cotidianas e buscaram a aparência glória diante de seu Deus. Enquanto isso, Moisés subiu a montanha novamente buscando o entendimento completo do que era exigido. No 3º dia, um tremor sacudiu a montanha e todo o povo ficou em reverência, os olhos fixos na nuvem que agora envolvia o cume. Fogos pareciam dançar ao redor, e o som de trombetas divinas ecoava pelo vale. O desconforto se misturava à expectativa. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo para declarar o poder do Altíssimo. Então, a voz do Senhor se fez ouvir em toda sua magnitude. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. A determinação de Moisés e o temor do povo se uniram em um só clamor pela graça e pela ajuda de Deus. Ali, diante da majestade de sua presença, o verdadeiro significado da aliança começou a se descortinar, enquanto as palmas de seus mandamentos eram entregues, cada uma promessa e advertência de amor. Mas nas sombras, a figura mascarada assembleava novamente, observando cada movimento, tecendo uma trama de dúvida e rebelião em seu coração maligno. O caminho de obediência estava sendo mostrado, e a escolha do povo se aproximava de um clímax. Como eles responderão, Senhor? Questionou Moisés em seu espírito. A voz dentro dele sussurrava que a batalha ainda estava por vir. E assim, com as palavras sagradas seladas em sua memória, o espírito de Moisés ardia na certeza de que uma nova era estava prestes a se revelar. Mas ao mesmo tempo, as trevas se aglomeravam à espreita, e dentro de cada coração havia uma decisão a ser tomada. O Senhor estava lançando as bases de uma aliança eterna, e a história de seu povo estava apenas começando a ser escrita. Que desafios surgiriam? Haveria alguém no meio deles que, assim como a figura observadora, se virasse para servir ao enganador? O tempo a seguir revelaria a profundidade do plano soberano de Deus. Quando o eco da voz do Senhor findou, um silêncio reverente se instaurou entre o povo. A multidão permanecia em pé com os braços erguidos em adoração, e os olhos brilhando com uma mistura de temor e esperança. Moisés, sentindo a responsabilidade que pesava sobre seus ombros, olhou para os rostos angustiados e fiéis diante dele.
Aquela era a hora mais solene, o momento em que a aliança se tornava palpável e os mandamentos sendo dados representavam a fundação de um novo caminho, um chamado divino para a santidade. A nuvem de testemunho pairava, e o ar estava repleto de eletricidade espiritual. Moisés desceu do monte, as tábuas da lei em suas mãos, quando, de repente, uma súbita brisa começou a soprar, trazendo consigo um odor de mirra e frankincense, ligando a terra diretamente ao céu. O Senhor nos deu instruções, exclamou Moisés, suas palavras disparando como flechas de motivação. Essas leis não são apenas palavras, elas são a vida e o sustento do nosso povo. Devemos nos apegar a elas e observar os caminhos do Senhor. Somente assim seremos realmente livres. À medida que cada mandamento era proclamado, a multidão absorvia aquele conjunto de preceitos, registrados em seu coração, ressoando com as promessas de Deus. Os anciãos murmuravam entre si, e uma compreensão crescente de que essa era uma nova era se estabelecia. Entretanto, nas sombras invisíveis a maioria, a figura mascarada observava com um sorriso pérfido, seus planos se desenrolando como tentáculos de uma serpente. Esses tolos não sabem que sempre há espaço para a dúvida, pensou, saboreando a malícia. A aliança que Moisés está estabelecendo pode ser feita em vão. O homem é infiel por natureza. A multidão, agora repleta de entusiasmo, começou a aclamar em uníssono: estamos prontos. Faremos tudo o que o Senhor nos mandou. O coração de Moisés pulsava ao ouvir o clamor coletivo, mas uma inquietação persistia em sua alma. Ele sabia que a adesão à aliança também exigiria vigília. O Senhor, reconhecendo os temores de seu servo, fez ecoar sua voz novamente. Moisés, sobe ao monte uma vez mais. Eu darei instruções detalhadas sobre o que deves fazer para que todas as minhas promessas se cumpram entre o meu povo. A determinação de Moisés se firmou, e obedecendo, ele se afastou da multidão, subindo a montanha em direção à presença do Senhor. Enquanto escalava, a luz da glória de Deus o envolvia, e em seu coração ecoava a lembrança da libertação do Egito e da proteção divina até aquele momento. Mas ao mesmo tempo, um sussurro de dúvida, como um vento frio, passava por sua mente. E se o povo se voltar? E se a tentação do ídolo surgir entre eles? À medida que Moisés se aproximava da cume, a visão se tornava cada vez mais clara. O Senhor revelou detalhes adicionais, incluindo o significado das águas vivas que haviam sido prometidas, as quais seriam bases de esperança e de vida para a nação. Quando as fontes se abrirem, será um sinal de que minha presença está com vocês continuamente. As águas representarão a purificação e o novo nascimento que desejo proporcionar ao meu povo. Mas atentem! Assim como as águas devem fluir, também deverá fluir a obediência aos meus mandamentos. As palavras do Senhor foram como um bálsamo para a alma de Moisés. Ao descer a montanha, ele tinha não só as leis, mas também uma visão mais ampla do futuro que Deus havia projetado. Um futuro onde o sustento seria garantido. Um futuro onde o povo conheceria o amor e a fidelidade do seu Deus. E enquanto Moisés se aproximava da multidão novamente, a figura mascarada recuava, sussurrando à escuridão que aguardava em silêncios ansiosos. Eles não sabem que a força da aliança pode ser quebrada com uma semente de dúvida e uma gota de desobediência. Assim, sob o olhar atento do povo, Moisés se preparava para compartilhar a visão divina que acabará de receber. O clamor por um futuro grandioso estava prestes a se elevar, mas, no fundo, uma batalha silenciosa se delineava entre a luz da aliança e as trevas que se aproximavam. O que aconteceria quando as fontes fossem abertas? O Senhor, que havia estabelecido a aliança, sabia que a verdadeira luta apenas começava e que o caráter dos escolhidos seria testado. Naquele momento, o futuro da nação estava em jogo, em cada coração e cada decisão. Seriam eles guardiões das águas vivas ou as trevas, a doutrinação do enganador, triunfariam? O tempo revelaria o desígnio soberano do Senhor. E ao descer a montanha, Moisés sentiu a pressão da expectativa crescendo como um dilúvio. As tábuas que trazia eram mais do que pedra, eram a declaração da aliança entre o Senhor e o seu povo escolhido. O brilho divino que o rodeava ainda reluzia em seu rosto, tornando-o um porta-voz visível da glória de Deus. O povo aguardava ansiosamente, suas faces iluminadas por uma esperança inabalável. Mas, no seio da multidão, algumas sombras começaram a se formar. As palavras de Moisés ecoaram em seus corações, mas como sementes no solo, nem todas estavam destinadas a brotar. A semente da dúvida que o mascarado deixou em seu rastro começava a germinar. Moisés, agora frente à multidão, ergueu as tábuas e declarou: ouçam, ó Israel! Estas são as palavras do Senhor, que são vida e alegria para o nosso caminho. Guardai-as em vossos corações e ensina-as a vossos filhos.
Enquanto suas palavras reverberavam entre o povo, os anciãos e líderes se reuniam e murmuravam entre si, ansiosos e intrigados. Contudo, uma inquietação crescente começou a pairar sobre a congregação, como nuvens escuras que ameaçam a luz do sol. E se não pudermos segui-las? Alguns sussurraram: o que nos fará ser indiferentes dos povos vizinhos? E se o Deus de nossos pais não cumprir suas promessas? As vozes hesitantes criaram fissuras no fervor da multidão. Moisés, percebendo a agitação que se acumulava, decidiu apelar à memória do povo. Lembrai-vos de como o Senhor nos tirou da terra da escravidão e nos guiou através do deserto. Ele é o nosso Deus e sua fidelidade nunca falhará. Mas à medida que ele falava, a figura mascarada espreitava nas sombras, lançando dúvidas mais profundas, não sem intenção. Deveria ser tão simples assim? Palavras são fáceis, mas e as obras? O eco das perguntas não ditas nas mentes de alguns tornou-se uma recitação do homem incrédulo. Assim, Moisés convocou os líderes tribais. Eles vieram com relutância, seus olhos repletos de incerteza. Ele ordenou-lhes que formassem um conselho, e juntos revisaram cada mandamento, recordando a importância de cada um. A união era necessária para resistir às tentações que estavam por vir. Enquanto isso, no acampamento, uma multidão descontenta começou a se agitar. Fazemos muros para os ídolos das nações? Criamos imagens para servir? Indagaram. Precisamos de algo que possamos tocar e ver. Moisés é longe demais. Moisés, sentindo a onda de resistência, não sabia que a figura mascarada agora manipulava aqueles corações angustiados. O semblante de dúvida tornava-se como um manto mágico sobre a nação, e seu domínio parecia crescer. Os líderes e mesmo os mais sábios não estavam imunes ao chamado à idolatria que surgia nas vozes do povo. Confiando na promessa de Deus, Moisés clamou: o Senhor nos convida a ser uma nação santa. Não deixemos que nada nos desvie das águas vivas que ele promete. Suas palavras, duras como pedra, ressoavam na montanha, mas o eco da dúvida já dançava nas mentes de muitos. Não mais um Deus invisível, mas um ídolo que pode ser moldado, que poderia ser controlado. E assim, a aliança feita sob testemunho celestial começou a se desvanecer nas corredeiras do desespero humano. Porém, Moisés estava determinado. Enquanto a luta espiritual se intensificava, um chamado ressoou em seu coração. Senhor, eu irei até ti novamente. Ensina-me o que devo fazer, que eu não perca nenhuma de tuas palavras na memória deste povo. E no alto do monte, a presença de Deus se tornava mais intensa, pois ele se preparava para enviar uma resposta. Velhos segredos e novos planos seriam revelados, não apenas para Moisés, mas para a nação inteira. Um novo pacto não seria como o primeiro, mas um chamado mais profundo, onde as águas seriam não só um símbolo, mas um alimento direto à vida espiritual. À medida que o amanhecer se aproximava e as sombras se estendiam, as jazidas de dúvida e desesperança de muitos começavam a ser confrontadas pela luz da verdade. Moisés, em busca fervorosa, estava prestes a descobrir que a verdadeira luta da aliança não somente consistia em palavras, mas na essência do serviço ao Senhor que testaria o coração de cada homem. Os destinos estavam pendentes, e um mistério aguardava nas profundezas sagradas. O que o Senhor iria dispensar ao seu povo necessitado? A eternidade do propósito divino se aproximava, e eles precisariam decidir. A pergunta estava no ar. Seriam verdadeiros guardiões das águas vivas ou cederiam ao engano que ameaçava a aliança? O tempo se aproximava para a revelação que mudaria não só a história deste povo, mas a própria narrativa da criação. Moisés subiu a montanha novamente, o peso de sua responsabilidade pesando em seus ombros, enquanto cada passo reafirmava sua determinação diante de Deus. O sinal do pacto era claro, mas a luta pela fé ainda se desenrolava no coração de seu povo. Ele se perguntou: como posso manter a fidelidade do povo diante das tentações que trouxeram perdão? O Senhor me guia com suas palavras, mas a dúvida é uma sombra constante entre eles. Quando alcançou o topo, a presença de Deus o envolveu numa nuvem de luz. Moisés prostrou-se, sua alma clamando por orientação. Senhor, ouve a angústia de meu coração. Tua promessa é grande, mas como poderei conduzir este povo? Redefina a visão que eles têm de ti e de nós mesmos. Ensina-os a caminhar em fé. Então, como um eco da eternidade, a voz do Senhor falou: Moisés, a aliança que estabeleci não é apenas um pacto de mandamentos, mas uma relação de amor e compromisso. As fontes deste pacto brotarão águas vivas, fontes que purificam, que restauram e que geram vida. Eu prometo que quando o meu povo se desviar, eu serei sua busca, mas eles devem aprender a confiar e permanecer firme na fé. As palavras do Senhor ressoaram como trovão em meio ao silêncio.
Moisés contemplou o poder, a bondade e a profundidade do amor divino. Como, Senhor, trabalharás em seus corações? Como podem permanecer firmes? Questionou, ainda aturdido pela magnitude do que lhe era revelado. Tu irás preparar o caminho. Fala ao povo sobre as fontes de água viva que brotarão, que simbolizarão o que estou prestes a realizar. Quando o tempo chegar, eles clamarão por água, e eu respondo com águas melhores do que imaginam. Mas em qualquer jornada, a fé deve preceder a visão. Moisés sentiu a respiração de Deus como um vento suave que acalmava seu espírito. Com cada palavra, uma nova esperança começou a crescer. Ele entendeu que isso não se tratava apenas de obedecer a regras, mas de cultivar um relacionamento profundo e sincero com o Senhor. O que deve manchar seus corações será exposto pela luz da verdade. Desceu a montanha com as energias restauradas, determinado a preparar o coração do povo. Ao se aproximar, viu os rostos carregados de incerteza e curiosidade. Povo de Israel. Seu chamado ecoou. O Senhor, nosso Deus, tem falado comigo. Ele está preparando uma nova aliança entre nós, e essa aliança traz água viva, que fluirá para a purificação e a vida. As faces ao seu redor começaram a brilhar com um toque de esperança, mas o murmúrio de dúvida ainda persistia. E o que de nós? Como podemos crer? Somos fracos e imperfeitos. Cenários de dúvida e medo circundam nosso ser. Vosso Deus não faria isso? Moisés levantou a mão, buscando acalmar as inquietações. O Senhor não nos abandonou. Embora pareça que os desafios são muitos e nossas feridas estão abertas, lembrem-se da bondade do nosso Deus. Ele é aquele que liberta, que nos tirou da escravidão e nos prometeu uma terra de abundância. A multidão foi temporariamente tocada por suas palavras, no entanto, a figura mascarada, que observava desde as sombras, encontrou caminho entre eles. Um homem não é capaz de sustentar uma aliança com um Deus invisível. Que provas tem além das palavras vazias? Ele sussurrou, impregnando as mentes com dúvida, como uma serpente que agride um autorretrato. Confiem, cuidem para que essa semente não se enraize. Suas promessas estão nas Escrituras, pois toda a terra está sendo informada de seus feitos. Moisés exclamou, mas a confiança na multidão começava a murchar. Uma fraqueza se estabeleceu entre os corações, como um véu espessa cobrindo a luz. Tell me Moses, disse uma voz baixa que encarnava a sombra, What can you offer us? Merely words. A agitação subiu, e a frustração se transformou em indignação. Estamos cansados deste deserto. Qual é o futuro que nos espera? Nós somos a herança ou o extermínio? Somos herdeiros da promessa. Moisés gritou, trazendo a atenção novamente para ele, mas havia hesitação nos olhares. Sabia que, além de palavras, ele precisava também mostrar ações. O Senhor nos disse que em breve, uma bênção fluirá de suas fontes, e quando isso ocorrer, vocês saberão que, apesar das fraquezas humanas, Ele está com nós. Os murmúrios persistiam, cada vez mais forte. Como podemos crer, Moisés? As aflições podem encobrir o brilho das promessas, e as nossas esperanças são a cada dia desvanecidas. As vozes dividiam-se, criando uma fenda que evadira a unidade que antes pescara. Moisés, percebendo a divisão crescente, procurou apelo à sua liderança. Senhor, a luta é maior do que eu pensava. O que posso fazer? Assim que essa súplica escapuliu de seu coração, a voz do Senhor irrompeu de novo, um eco ressonante. Moisés, levanta-te e vai. Dirige os anciãos e os líderes e realiza um sacrifício em meus altares. Reúnam o povo em torno de meu nome, será um testemunho às futuras gerações. Farei conforme o Senhor ordena. Ao ouvir essas palavras de poder, ele se preparou, as chamas de seu espírito reacendidas. Reúnam-se em um culto ao Senhor. Serão lembrados e ouvirão a verdade. Quando se levanta o nome de Deus, a verdade se estabelece e os enganos das sombras são destruídos. Assim, enquanto os líderes começaram a se unir, uma nova esperança brotou. Moisés viu que essa luta, tanto interna quanto externa, podia transformá-los em testemunhas e instrumentos da aliança viva que o Senhor estava prestes a encerrar em seus corações. No entanto, um questionamento se plantava em seu espírito enquanto ele começava seu caminho. O que aconteceria se a sombra continuasse a dançar nas mentes deles? O plano soberano de Deus para a redenção de seu povo estava começando a se alinhar, mas a batalha do coração não havia terminado. As águas vivas que estavam prometidas permaneceriam em perigo de serem esquecidas, a menos que o líder visse além das fraturas humanas e buscasse a transformação através da santidade e da verdade. E assim, enquanto o sol nascia sobre o deserto, Moisés se preparava para enfrentar o que estava por vir, a certeza em seu coração. Um novo tempo está por vir.
Mas até que cada homem e mulher em nossa nação se comprometa a confiar e a permanecer firme, as águas da vida ainda estão escondidas, esperando para fluir em poder restaurador. Que caminho revelará o Senhor para alcançar o coração rebelde do seu povo? O som daquela pergunta ainda ecoava na atmosfera, prenunciando a jornada adiante cheia de desafios e mistérios divinos.